Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o 6º vídeo da série sobre teoria de conjuntos. Muito bem, então nesse vídeo a gente vai demonstrar que em ZF não existe o conjunto universal e definiremos também o axioma da regularidade. Bom, então o que seria um conjunto universal? Um conjunto universal V é um conjunto que contém todos os conjuntos. Então, se X é um conjunto, ele pertence a V. Observa que, se de fato existe um conjunto universal, então a gente tem que ele pertence a si mesmo. Porque se ele é um conjunto, e o conjunto universal contém todos os conjuntos, então ele tem que conter a si mesmo. Só lembrando do axioma da separação, então a gente viu que para todo conjunto Y, eu posso construir um conjunto Z da seguinte maneira, né? X pertence ao conjunto Z, se e somente Z. Ele pertence a Y e satisfaz uma dada propriedade. Então, a partir do conjunto Y, eu posso selecionar aqueles elementos que pertencem a Y e que satisfazem uma dada propriedade. Então, a gente denotou o conjunto dessa maneira, né? O conjunto Z é o conjunto dos elementos X, tais que X pertence a Y e vale π de X. Muito bem, então será que existe o conjunto universal? O primeiro teorema é que não existe o conjunto universal, né? Ou seja, para todo X existe um Y tal que Y não pertence a X, né? Então, em outras palavras, para todo conjunto X existe um dado elemento, né? Um outro objeto da nossa teoria que não pertence ao conjunto X. Então vamos ver a demonstração disso. Vamos supor por absurdo que V existe, né? Ou seja, que existe um V tal que para todo X, o X pertence a V. Então V aqui é o meu conjunto universal, né? Todo X pertence a V. Daí, pelo axioma da separação, a gente pode definir um conjunto A da seguinte maneira. Então A é o conjunto dos elementos X, tais que X pertence a V e π de X. No caso aqui, a minha fórmula π de X é X não pertence a X. Então aqui está correto. Eu tenho um conjunto V, que a gente está supondo que existe, e a partir do conjunto V, seleciono aqueles elementos que satisfazem essa fórmula. E essa fórmula não aparece a variável que define o conjunto, que é a variável A. Então até aqui está correto. Só observe o seguinte. Se A pertence a A, então A pertence a V e A não pertence a A. Então, se A pertence a A, o A é um desses elementos X. Então, é só substituir aqui. A pertence a V e A não pertence a A. Só que isso é uma contradição. Porque a gente está dizendo que se A pertence a A, então A não pertence a A. Por outro lado, se A não pertence a A, então essa fórmula aqui ela tem que ser falsa. E para ela ser falsa, uma das duas condições, né, uma dessas duas subfórmulas tem que ser falsa. Então, ou A não pertence a V, ou A pertence a A. Mas observa que a gente não pode ter A pertence a A, porque no caso aqui de cima a gente já viu que isso nos leva a uma contradição. Portanto, a gente só pode ter que A não pertence a V. Isso contraria o fato de que V, na nossa hipótese, era universal. Ou seja, a gente supôs que V era universal, mas acabou encontrando um conjunto que não pertence a V. Então a nossa hipótese está errada e a gente conclui então que não existe um conjunto universal. É claro que esse resultado
a gente obteve dentro do escopo da nossa teoria, que é a teoria Zermelo-Frenkel. Nada impede que existam outras teorias axiomáticas de conjunto em que exista um conjunto universal. Muito bem, então agora vamos dar uma olhada no axioma da regularidade. Ele diz o seguinte: para todo conjunto X não vazio, existe um y que pertence a x, tal que a interseção de x com y é igual a vazio. Então, em símbolos, para todo x, se x é diferente de vazio, então a gente tem que existe um y, tal que y pertence a x, e x interseção com y é igual ao conjunto vazio. Esse axioma é um daqueles axiomas que dizem respeito ao comportamento dos conjuntos, dos objetos da nossa teoria. Intuitivamente, ele está nos dizendo que não existe uma sequência infinita decrescente na relação de pertinência. Então, uma das questões que a gente poderia levantar é que nos vídeos passados eu cheguei a comentar que todos os objetos da nossa teoria são conjuntos, inclusive aqueles que a gente diz que são elementos. Então vamos tomar um conjunto X. Esse conjunto tem alguns elementos, e esses elementos são conjuntos. Então, tomando um elemento de X, a gente tem um novo conjunto. E esse conjunto, por sua vez, tem elementos, e cada elemento é também um conjunto. Então a gente poderia tomar novamente um elemento, que por sua vez também seria um conjunto. Então tomando um elemento de um conjunto, depois um elemento de um elemento, e assim por diante, eu não vou ficar preso numa sequência infinita decrescente. Uma hora eu vou encontrar o conjunto vazio. Então, com o axioma da regularidade, a gente pode provar o seguinte teorema: não existem conjuntos x e y tais que x pertence a y e o y pertence a x. Bom, demonstração disso. Então, a gente toma x e y, dois conjuntos quaisquer. A gente vai demonstrar que ou x não pertence a y ou y não pertence a x. A gente vai demonstrar que uma dessas duas hipóteses deve ocorrer. Então, pelo axioma do par, existe um conjunto B formado exatamente por x e y. E a gente sabe que ele é não vazio. Daí, pelo axioma da regularidade, o B é não vazio. Então, existe um Z, tal que Z pertence a B, e a interseção de Z com B é igual a vazio. Só que acontece, Z pertencer a B implica que ou Z é igual a X, ou Z é igual a Y, já que B é um conjunto que tem como elementos X e Y. Se Z pertence a X, então Z interseção com B vai ser igual a X interseção com B, que é essa outra parte aqui da fórmula. E a gente sabe que essa interseção tem que ser igual a vazio. Ou seja, a interseção de X com B tem que ser vazio. Isso implica o quê? Implica que Y não pertence a X. Porque, caso contrário, o resultado da interseção seria igual ao próprio Y. Porque observa, se Y fosse um elemento de X, na hora que eu tomo, então, X interseção com B, esse elemento Y pertenceria tanto a X quanto a B. E essa interseção não seria vazia. Por isso que Y não pertence a X. E pelo mesmo motivo, se Z é igual a Y, interseção de Z com B seria igual à interseção de Y com B. Isso tem que dar igual a vazio, que é essa parte aqui da fórmula. Portanto, X não pode pertencer a Y. Ou seja, a gente tem que Y não pertence a X, ou que X não pertence a Y. Então, a gente conclui desse resultado aqui, para qualquer conjunto X, se eu tomo um elemento de X e assim sucessivamente, uma hora eu encontro o conjunto vazio. Uma consequência direta é que
não existe x tal que x pertence a x, né? Ou seja, não existe um objeto que pertence a si mesmo, né? Não existe um conjunto que pertence a si mesmo. Demonstração disso é só tomar y igual a x no teorema anterior. Então, por enquanto é isso. Falei um pouco sobre o conjunto universal e o axioma da regularidade. Para fazer o download dos slides, é só acessar o link na descrição do vídeo ou ir diretamente para o site numeroimaginário.com.br.